Well, basically, I remember waking up in a great deal of pain in my mouth and not knowing what had happened. I knew something was wrong. I thought actually I was having like a stroke or something, and I called out to Teresa, and then I felt a very sharp pain in my left eye, and I remember getting out of the bed and calling for her again and not getting any response. I knew I had been shot. Somebody had told me that, but I didn't know by who. And they didn't tell me at the time that my mother had been killed. And so the detectives, gently informed me of that. I don't think I was very surprised. And then they told me that Teresa was being held, and I got upset over that. And I said, that's crazy, there's no way, And they said, well, there's some pretty strong evidence. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar para vocês o caso de Peter Spitz, mas antes de começar eu queria falar de uns presentes que recebi de uma inscrita. A Nídia faz trabalhos artesanais incríveis, mandalas em MDF, entre outras coisas super lindas. Como forma de agradecimento, eu gostaria de pedir a vocês que deem uma passada no Instagram dela para conhecer mais sobre seu trabalho. Vou deixar o link aqui na descrição e no meu Instagram fiz um vídeo mostrando todos os presentes que ela me enviou. Muito obrigada, sua linda. Um beijo! Agora, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Nascido em Michigan e criado em New Hampshire, Peter Spitz e sua família mudaram-se de uma cidade universitária para outra. Seu pai era professor de ciências políticas, mas Peter não tinha essa vocação. Ele interrompeu o ensino médio e ingressou na Marinha dos Estados Unidos. Serviu 4 anos e, em 1983, foi para a reserva como recrutador. Um amigo de Peter chamado Harry casou-se com uma mulher que tinha filhos de um casamento anterior. Peter Spitz gostava dos enteados de Harry. A menina de 10 anos, Teresa, era quieta, obediente, inteligente e divertida. Peter não gostava da maneira como Harry a tratava. Ele era um pouco agressivo, mas não cabia a Peter interferir. Com o passar do tempo, ele e Harry perderam contato. O primeiro casamento de Peter gerou 3 filhos, mas não durou muito tempo. Ele largou a marinha e se tornou um caminhoneiro que fazia longas viagens. Um dia, em 1997, Peter encontrou com seu velho amigo Harry no Kansas. Ele não via a família há vários anos e Teresa estava completamente diferente da criança que ele conheceu. Ela estava agora com 18 anos, tinha um grande senso de humor, era linda, inteligente e extrovertida. Na época, Peter tinha 36 anos, estava divorciado há 10 anos e solitário. Eles tiveram seu primeiro encontro um ano depois. Teresa tinha concluído o ensino médio e estava indo para a faculdade. Peter logo alugou um duplex e passou a morar com ela. Membros de ambas as famílias ficaram escandalizados por causa da diferença de idade entre o casal, sendo Peter 18 anos mais velho que Teresa. Houve muita oposição, mas as pessoas simplesmente não os conheciam. Teresa estava procurando por alguém em quem pudesse confiar, e Peter a respeitava muito e estava loucamente apaixonado por ela. Logo eles noivaram. Teresa fez um curso de direção de caminhões e começaram a dirigir juntos, apenas eles, na estrada. Logo o casal ganhou um bom dinheiro e comprou seu próprio caminhão. Os amigos caminhoneiros de Peter o consideravam sortudo, porque Teresa era jovem, inteligente e também caridosa. Teresa Dickey e Peter Spitz se casaram em 5 de agosto de 2000. Segundo o padrinho John, foi um casamento perfeito. Eles se completavam e a mãe de Peter parecia feliz pelos dois. Mas muitos acreditavam que o casamento não duraria muito. Na época do casamento, eles moravam em Wisconsin, mas passavam muito tempo na estrada. O plano do casal era dirigir mais alguns anos, mas então Teresa engravidou e a saúde de Mariko Shida, mãe de Peter, piorou. Foi por insistência de Teresa que eles se mudaram para Englewood, Colorado, para cuidar da mãe de Peter, que tinha tuberculose. Teresa e Mariko se davam maravilhosamente bem.
Teresa até chegou a dizer que amava mais a mãe de Peter que sua própria mãe. A mudança teve seu lado estressante, que envolvia o bebê recém-nascido, encontrar novos empregos e fazer economias. Mas Peter não considerava que fossem grandes problemas. No entanto, ele não entendia por que alguém tão inteligente e atraente quanto Teresa tinha uma autoestima tão ruim. Talvez esse medo viesse de sua infância confusa. Seu pai biológico era um homem abusivo que deixou a família antes que Teresa tivesse idade suficiente para se lembrar dele. Pouco antes de seu casamento, seu pai chegou a enviar um e-mail ameaçando Peter e alertando-o para ficar longe de sua filha. Ele morava no Arizona na época e era um criminoso sexual registrado. Nas semanas anteriores ao fatídico dia, Peter acordou no meio da noite algumas vezes e encontrou Teresa chorando. Ela estava tendo pesadelos onde ela o esfaqueava. Parecia perturbador, mas ele não achava que ela fosse realmente fazer isso. Peter então sugeriu que ela falasse com seu médico a respeito, mas ela insistiu que era apenas um sonho. Domingo, 16 de maio de 2004, Peter e Teresa colocavam uma cerca do lado de fora da casa onde o casal vivia com a mãe de Peter, enquanto Mariko, que estava sob uma árvore, observava o neto brincando. Peter se lembra de pensar naquele dia que a vida era boa. Os 4 anos em que esteve casado com Teresa foram os mais felizes da sua vida. Pouco antes das 4 da manhã de 17 de maio, Peter acordou e viu Teresa vestida. Segundo ela, Asher, o bebê de 10 meses, precisava de uma pomada para assaduras. Ela sairia com ele para comprar e voltaria logo. Peter não achou estranho e voltou a dormir, sem saber que sua esposa havia atrasado o relógio para que o despertador não tocasse em meia hora, horário em que ele geralmente se levantava para trabalhar. Teresa foi até a casa de seus tios Donald e Sheila Reynolds e disse a eles que Peter estava com dores no peito e precisava que eles cuidassem do bebê. Depois que Teresa foi embora, Sheila Reynolds percebeu que ela havia deixado não apenas uma quantidade exagerada de fraldas e outros itens de cuidados de bebê, mas também o cartão da Previdência Social da criança. Na sacola de fraldas, havia $500 em dinheiro, algumas joias, um diário e uma carta dando aos Reynolds a custódia da criança. Teresa voltou para casa e pegou um revólver. Peter ainda dormia quando ela colocou um travesseiro sobre o rosto dele e disparou. Teresa saía do quarto quando ouviu gritos atrás dela. Ela voltou, atirou no rosto dele novamente e saiu do quarto, mas ainda havia barulho vindo de lá. Teresa voltou mais uma vez e viu que Peter ainda estava rastejando e gemendo. Ela então atirou na têmpora direita dele e desceu as escadas. No andar de baixo, encontrou sua sogra de 78 anos em pé na cozinha. Ela se aproximou e atirou em sua nuca. A polícia não pôde determinar se Mariko ouviu os tiros. Sabia que estava em perigo e estava fugindo de casa no momento do disparo. This was in your bedroom? This was in my bed. I was asleep. Did you hear gunshots? No, I had never heard a gunshot. Never heard a gunshot. Teresa entrou no carro e ligou para o serviço de emergência, deu seu endereço e disse que tiros foram disparados. Quando a atendente perguntou seu nome, ela encerrou a ligação. Poucos minutos depois, ela entrou no departamento de polícia de Englewood e entregou o revólver a um policial. Esse revólver havia sido presente de Peter para sua amada esposa. Um detetive a levou a uma sala de interrogatório e a informou sobre seus direitos. Teresa Spitz se recusou a responder às perguntas, pediu um advogado e perguntou se os dois estavam mortos. Mariko estava morta, mas Peter foi encontrado no chão do quarto gravemente ferido, ainda pedindo socorro e sangrando muito. Ele desmaiou quando foi colocado na ambulância. Os médicos o mantiveram em coma por vários dias. Quando ele acordou, tudo estava escuro. Ele podia sentir que estava ligado a tubos e sua cabeça estava envolta em bandagens. Em seguida, 2 detetives de Englewood entraram no quarto e tentaram dizer algo a Peter, mas não conseguiam. Finalmente, Peter perguntou a ele sobre sua mãe. Os detetives disseram que ela estava morta e acreditavam que Teresa era a assassina. Peter ficou furioso. Teresa? Eles só podiam estar loucos. Os detetives, por fim, disseram que Teresa havia se entregado, mas Peter não conseguia acreditar. Essa e outras notícias horríveis chegaram a ele nos dias seguintes. Os médicos fariam uma cirurgia reconstrutiva em seu rosto, mas o dano ao nervo óptico e ao sistema respiratório superior não poderia ser reparado.
Ele estava cego e respirava por um tubo de traqueostomia. Deitado na escuridão, ele repassou os eventos dos últimos anos, particularmente seu relacionamento com Teresa. O que ele deixou de ver? Quais indícios ele não pôde perceber que acabaram custando sua visão e a vida de sua mãe? Na ausência de um motivo claro para o tiroteio, a saúde mental de Teresa tornou-se o foco principal do julgamento. Peter passou vários meses no hospital, em um centro de reabilitação e em uma casa de repouso se recuperando de seus ferimentos. Assim que Peter se recuperou, Donald e Sheila Reynolds recusaram-se a abrir mão dos direitos do filho dele e iniciaram o processo para adotá-lo. No Colorado, um réu é considerado inocente por motivo de insanidade se for considerado incapaz de distinguir o certo do errado no momento do crime ou se sofre de uma doença mental. No entanto, uma pessoa pode ter doenças mentais crônicas por anos e ter os registros médicos para provar isso, algo que faltava no caso de Teresa. John Franks, promotor-chefe do condado de Arapahoe, disse que não teriam ido a julgamento se acreditassem que ela era legalmente louca. As evidências mostravam um curso de conduta racional e planejado para tirar a vida do marido dela, que era inconsistente com uma conclusão legal de insanidade. John Franks ressaltou que Teresa não apenas removeu seu filho de casa antes do ataque, mas procurou o endereço da sede da polícia de Englewood para que ela estivesse preparada para se entregar, uma boa indicação de que ela estava ciente de suas ações de natureza criminosa. Não era alguém que estava agindo psicoticamente, que não tinha noção de realidade. Enquanto os especialistas debatiam sua culpabilidade, seu marido não tinha dúvidas. Para Teresa executar com calma sua sogra, a quem ela adorava, para ela atirar nele daquele jeito, deixá-lo para morrer, essa não era a mulher que ele conhecia. Uma ordem de restrição foi emitida, proibindo o contato entre Teresa e sua vítima sobrevivente, Peter. Mas 6 meses depois do tiroteio, quando ela foi levada para o hospital psiquiátrico em Pueblo para avaliação, Peter ligou para a enfermaria e falou com Teresa por telefone. Ela ficou chocada. Eles conversaram muito. Ela estava definitivamente expressando remorso, mas não entendia por que Peter estava ligando e dando apoio. Peter não queria o divórcio. Parece loucura, mas eles falaram até sobre ficarem juntos novamente no futuro. Peter se ofereceu para ajudar na defesa de Teresa da maneira que pudesse. Isso surpreendeu os advogados e assustou alguns amigos e parentes. Seu amigo John Hunter, o padrinho, chegou a dizer, abre aspas, sempre apoiei Peter, mas nunca consegui entender sua devoção inquestionável a Teresa depois do tiroteio. Fecha aspas. Peter não achava que ajudar alguém doente tinha a ver com perdão. A decisão teve seu preço. Asher ainda estava sob os cuidados dos Reynolds, que obtiveram a guarda designada pelo tribunal enquanto Peter se recuperava dos ferimentos. Como testemunha de defesa, Peter poderia ter pouco contato com seu filho, uma vez que os tutores foram listados como testemunhas de acusação. E seu desafio à ordem de não ter contato com Teresa levou a discussões acaloradas com os promotores, um dos quais ameaçou acusá-lo como cúmplice. No julgamento, a defesa apresentou testemunhas que falaram sobre a infância conturbada de Teresa, enquanto a defesa defendia uma história de depressão e pressões emocionais e financeiras que levaram a um surto psicótico. A promotoria tentou apresentar um retrato de um assassino racional e calculista cujos alegados defeitos de personalidade, narcisismo, sociopatia, uma distinta falta de simpatia por suas vítimas eram intratáveis. O júri deliberou por 10 horas e declarou Teresa inocente por insanidade. Ela foi enviada para o Instituto de Saúde Mental do Colorado em Pueblo e lá ficaria até o momento em que não fosse mais considerada um perigo para a sociedade. Depois de passar um ano no hospital estadual, Teresa pediu o divórcio e fez uma petição ao tribunal para mudar seu sobrenome para Lynn. Ela acreditava que mudar seu nome tornariam as coisas mais fáceis quando fosse libertada. Por mais que tenha demorado, Peter finalmente se deu conta de que estava tudo acabado entre eles. De acordo com documentos judiciais, o progresso que Teresa Lynn fez nos 5 anos seguintes foi brilhante.
Em menos de 5 meses, ela foi transferida de uma unidade forense de segurança máxima para outra que fica entre a segurança intermediária e a mínima. Ela deixou de ser monitorada em todas as suas atividades, o que significa que seus movimentos são menos restritos e também menos observados. É um processo de tratamento intensivo e altamente confidencial que prepara pessoas julgadas criminalmente com transtorno mental para um eventual retorno à sociedade. Teresa tinha e-mail, celular e outros privilégios. Ela não tinha histórico de má conduta e nem apresentava risco de fuga. No início de 2009, o juiz Michael Spear decidiu que ela poderia deixar o hospital para fazer compras e outras coisas, desde que permanecesse a no máximo 1,5 metro de distância de um membro da equipe o tempo todo. O próximo passo importante permitirá que ela saia do hospital sem supervisão, primeiro por curtos períodos de tempo e então, gradualmente, em saídas mais prolongadas. O superintendente do hospital, John DeQuardo, lembra que seus pacientes não foram condenados por crime, logo não têm que cumprir uma pena fixa. Ele discorda da percepção pública de que as pessoas que cometem crimes violentos por causa de uma doença mental tratável merecem ser trancadas para sempre, mesmo que respondam bem à medicação e terapia. Peter passou a se preocupar sobre o contato futuro de Teresa com seu filho, mas os médicos apoiavam seus esforços para retomar seu papel de mãe, apesar de Teresa ter admitido que algumas semanas antes do tiroteio, ela até pensou em afogar Asher durante o banho, algo que Peter só soube muitos meses depois. Teresa esteve várias vezes por ano com Asher, no hospital ou em uma área de Denver, sempre acompanhada por um funcionário do hospital. Ela nunca foi deixada sozinha com o filho. Peter levantou preocupações sobre a segurança de Asher com seus tutores, e eles praticamente o ignoraram. Mas Don Reynolds, o tutor de Asher, não viu nada nas interações de Teresa e seu filho que pudesse levantar preocupações e suspeitas. Porém, Peter ficou sem ter acesso ao filho por 1 ano e meio. Após o julgamento, ele viu o filho regularmente nos finais de semana por um tempo, mas seu relacionamento com Don e Sheila Reynolds tornou-se tenso, divergindo sobre Peter ser capaz de fornecer um ambiente adequado para seu filho. Peter tentou rescindir a tutela, argumentando que ele era capaz de criar seu filho sozinho, mas o juiz rejeitou a moção. Ao mesmo tempo, os Reynolds tentaram adotar Asher em definitivo, e em seguida as visitas de Peter foram interrompidas totalmente, com base na recomendação de um terapeuta que alegou ser o melhor para a criança. Peter ficou frustrado porque o terapeuta nunca se preocupou em observar ou avaliar suas interações com Asher. Em sua batalha para conseguir a custódia de seu filho, Peter teve que enfrentar não apenas a oposição dos tutores, mas a de Teresa, que estava preocupada que Peter, o homem que ela tentou matar, pudesse machucar Asher, o filho que ela quis afogar. Peter contratou um novo advogado para tentar retomar o contato com seu filho. Em agosto de 2011, ele finalmente reencontrou seu filho, então com 7 anos, depois de uma polêmica decisão de custódia. Um juiz do condado de Arapahoe rescindiu o acordo de tutela quando descobriu que os tutores estavam permitindo visitas noturnas de Teresa Lynn ao filho, sem o conhecimento do tribunal. Peter Spitz agora tem a custódia total de seu filho, em grande parte graças à ajuda de Pais e Famílias, um grupo de defesa que luta pelos direitos dos filhos de terem mãe e pai em suas vidas após o divórcio. Peter mantém seu contato com Teresa ao mínimo, porque ela é desonesta, trabalhou contra ele e nunca o defendeu quando ele precisou. De acordo com um post de 2018 de um blog, Teresa se casou novamente e seu sobrenome agora é Harmon, mas as últimas matérias que encontrei sobre o caso são de 2011. E vocês, já conheciam esse caso? Acham que Teresa realmente possuía problemas psicológicos? A justiça acertou em aplicar uma pena tão branda? E quanto a Peter, acham que ele deveria ter perdoado ela mesmo depois de torná-lo cego e matar sua mãe? Não esqueçam de deixar sua opinião nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.